Evangelho de Mateus 14, vamos ler a partir do versículo 22. Eu vou falar a respeito de dois ventos: o vento do Espírito, que traz proteção, e o vento do inimigo, que traz destruição. Glória a Deus. Você encontrou? Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita isso, por favor. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Repita isso, por favor. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus, mas observando o vento forte, teve medo. Repita isso, por favor. Teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Repita, por favor. Ou seja, clame: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Repita isso, por favor. O vento cessou. Amém? Até aí. Agora, vá para Marcos 4. É só girar um pouquinho. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Todos encontraram, amém? Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento. Repita, por favor. Repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te. Repete, por favor. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Repita, por favor. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repita isso, por favor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Você pode se assentar. No primeiro vento, repita isso, por favor. No primeiro vento, os discípulos estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Repita isso, por favor. No primeiro vento, os discípulos estavam obedecendo uma ordem de Jesus. E em obediência a uma ordem de Jesus, eles estavam no meio do mar. E de repente, o barco começou a ser açoitado. Mas veja que interessante. Veja que interessante. Em meio a toda aquela tempestade, Jesus vem andando sobre o mar. Mas em minuto nenhum, Jesus repreendeu aquele vento. Por que Jesus não repreendeu aquele vento? Porque aquele vento, embora parecesse para os discípulos que era algo que causava muito terror e temor e medo para os discípulos, para Jesus, aquele vento era amigo. E a Bíblia diz que Deus, Ele faz caminho no meio da tormenta. Repita isso, por favor. O meu Deus faz um caminho no meio da tormenta. E então Jesus vem tranquilamente andando sobre as ondas, andando sobre o mar, no meio do vento. Aquele vento não era um vento inimigo. Aquele vento era o vento do Espírito. Era um vento que servia como proteção para os discípulos. Não que Jesus estivesse testando os discípulos. Não que Jesus estivesse testando os discípulos. Mas era um vento do inimigo. O que no outro acontecimento é quem estava agindo. E aí nós podemos ver que Jesus então repreendeu o vento. Por que Jesus não repreendeu esse vento? Porque esse vento era um vento do Espírito. Era um vento em que Jesus estava fazendo um caminho no meio dele. Tanto é que aquele vento não estava provocando um medo nos discípulos. Mas o que provocou medo nos discípulos foi a surpresa de ver um homem andando sobre o mar. Jó, muito antes, é a única pessoa que faz referência, dizendo: o meu Deus anda sobre o mar. Os discípulos não conheciam e não sabiam que Deus andava sobre o mar. Por isso tiveram medo e pensaram que seria um fantasma. Mas quando nós chegamos em Marcos 4, e nós podemos ver outro vento. E esse outro vento não era um vento do Espírito, mas era um vento do inimigo. Mais conhecido para nós aqui no dia de hoje, aqui hoje para nós, como quem já passou por espiritismo sabe, é aquele vento que arranca toco, que arranca árvore. É um Exu 7 ventos, o Exu dos ventos.
esse precisa ser repreendido. Se você não quiser acreditar, você não precisa acreditar, porque isso não está escrito aqui na Bíblia. É um conhecimento prático. Mas você precisa crer no que está escrito aqui, em Marcos 4:39. E como discípulo de Jesus, você precisa agir como Jesus agiu diante de uma circunstância como tal. O que Jesus fez nessa situação em que ele discerniu que ele não conseguiria andar no meio daquele vento, porque aquele vento não era do Espírito, era vento do inimigo? Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento. Repete isso, por favor. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. O que estava agitando o mar, aquele vento, não era um vento comum, não era um vento comum, não era uma ação da natureza, não era uma ação da natureza, era um vento do inimigo, que veio com a intenção de atrapalhar, que veio com a intenção de desmotivar os discípulos. Eu e você precisamos entender, e eu estou usando a mesma base que eu falei na semana passada. Na semana passada eu falei de fé em Deus, e eu e você precisamos ter fé em Deus, e com base nessa fé em Deus, nós precisamos ter as mesmas ações que Jesus teve, as mesmas ações que Jesus teve. Carlos, mas eu não tenho fé para fazer uma intervenção na natureza. Josué orou e o sol parou. É uma fé específica para fazer uma intervenção na natureza. É uma direção específica para fazer uma intervenção na natureza. Aqui era um vento inimigo, por isso que Jesus repreendeu o vento. Amém? Então eu e você precisamos discernir. Carlos, mas e se eu levantar as mãos e repreender o vento, e o vento não parar? A responsabilidade já não é mais sua, porque eu não vou repreender o vento no meu nome, eu não vou repreender o vento porque eu sou poderoso, eu não vou repreender o vento porque eu julgo que eu posso. Eu vou repreender o vento em obediência à palavra de Deus. E eu estou ensinando um tipo de oração em que você não vai a Deus pedir: ó Senhor, não que essa oração não possa ser feita. Eu estou ensinando um outro tipo de oração. Eu estou querendo produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em que, não que você não possa orar intercedendo e pedindo: Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie chuva. Essa é uma oração de intercessão. Você está pedindo a Deus por uma circunstância. Aqui, Jesus, ele não pediu a Deus, ele exerceu uma autoridade. Ele exerceu uma autoridade, e ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. E olha que interessante. E ele disse: cala-te e aquieta-te. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Porque o mar, ele estava
agitado por causa do vento. Era o vento inimigo que estava produzindo aquele mar agitado. Eu e você precisamos repreender o inimigo, a ação do inimigo. E como nós repreendemos? Usando o nome de Jesus. Vá para Marcos 16 e 15. Diz para a pessoa que está do teu lado: eu tenho boas novas para você. É a grande comissão, um versículo muito conhecido, porém nem sempre tão praticado. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho são boas novas. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero crer que você é alguém que já creu e foi batizado, amém? E se não foi batizado ainda, precisa pôr a sua fé em movimento. Você precisa buscar essa oportunidade que o pastor tem oferecido a respeito do batismo. Ele falou no domingo a respeito de batismo e nós precisamos estar, se você ainda não foi batizado, você precisa estar buscando isso. Mas o que eu quero dar ênfase é no versículo 17. E estes sinais, repita por favor, e estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para encerrar, Hebreus 13:13. Repita por favor, eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu nome, e você vai repetir aquilo que eu vou falar, amém? Nós vamos falar isso para nós, amém? Eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu nome. Você só não repete o meu nome, porque você fala o seu, mas aquilo que eu complementar, você também fala. Vamos lá, por favor. Carlos, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Carlos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra que procede da boca de Deus, a fé necessária para repreender ventos contrários, para expulsar demônios, será produzida no seu coração. Carlos, observe bem que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra procedente da boca de Deus, amém? Então, se eu e você ouvimos a palavra de Deus, se eu e você já cremos e fizemos a confissão para a salvação, fomos batizados, nós precisamos, nos nossos passos, fazer aquilo que Jesus fez quando ele caminhava nessa terra. Você se lembra daquele livro muito antigo que diz: em meus passos o que faria Jesus? Então, eu tenho dito para mim mesmo: Carlos, você precisa, agora que você que está dando os seus passos aqui na terra,
você precisa fazer a mesma coisa que Jesus fazia. E aí, Hebreus 13:13 faz um convite para mim e para você. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Se eu e você estamos mortos com Cristo, se eu e você consideramos que morremos com Cristo, eu e você precisamos fazer a mesma coisa que Jesus, sair fora do arraial. Porque andando na rua, de repente você precisa repreender um vento contrário, de repente você precisa repreender um espírito de morte, de repente você precisa repreender um demônio que quer se aproveitar de uma situação. E Deus está contando comigo e com você. E aí não dá tempo de você falar, Deus faz alguma coisa. Porque um dia o apóstolo Luiz Hermínio encontrou um menino abandonado na rodovia. O pai e a mãe eram usuários de crack e ele estava andando na rodovia. E ele disse, Deus, faz alguma coisa por esse menino. Sabe o que Deus disse para ele? Deus disse para ele, faça você. Porque eu estou aqui no céu, você está aí. Enquanto eu estive aí, eu fiz. Agora chegou a sua vez. Então eu e você precisamos entender que os discípulos somos nós. Não fique esperando que um apóstolo vá fazer. Não fique esperando que o profeta vá fazer. Não fique esperando que o pastor faça, que o evangelista faça, que o mestre faça. Não fique esperando que os diáconos façam. Não fique esperando, você diz assim, mas eu sou um simples membro da igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É para todo aquele que é salvo. Disse o Claudinho na última vez que ele ministrou a palavra aqui, você foi salvo para salvar. Você foi curado para curar. Então entenda bem uma coisa, você não precisa de ter um ministério específico para exercer fé. Amém? Os discípulos não sabiam como sair daquela situação, nem da primeira nem da segunda. Os discípulos não sabiam se o vento era contrário ou se o vento era favorável. Os discípulos não sabiam nem que Jesus andava sobre as ondas do mar. Os discípulos até que poderiam, ter lido e se lembrado da história de Jó, porque o livro de Jó já estava escrito, e o Jó já tinha dito, e aliás o Jó foi o único que disse, o meu Deus anda sobre o mar. Eu e você sabemos agora, que existe um vento contrário, existe um vento do Espírito, coisas que são provenientes de Deus, e coisas que são provenientes do inimigo. Então para que você não tenha a preocupação de falar assim, então eu preciso buscar o discernimento de espírito. Não, eu vou te ensinar uma coisa prática. Toda e qualquer espécie de mal, porque o mal não vem de Deus. O mal não vem de Deus. Toda e qualquer espécie de mal, seja o que for, você repreende em nome de Jesus. Amém? Você expulsa no nome de Jesus. Amém? Carlos, e se eu repreender e não parar? Se eu expulsar e não for embora? Aí você vira para Deus e diz, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar? Mas em primeiro lugar você vai repreender. Carlos, e se eu estiver repreendendo o Espírito Santo? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Ele não vai ficar bravo com você. Ele vai, sabe fazer o quê? Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis por você e falar, Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Me permita dar um discernimento para ele agora. Embora ele não tenha pedido. Mas me permita dar um discernimento para ele. E com certeza o Pai vai dizer, concede a ele o discernimento. E aí, a hora que você vê que você repreendeu, o mal não foi embora, o Espírito Santo vai dizer para você assim,
Não é o inimigo, sou eu. Eu estou te protegendo com esse vento. Eu estou te parando com a minha mão forte. Eu estou segurando você para que você não... Eu estou querendo proporcionar uma experiência para você. Aquele vento que estava fazendo a tempestade, na primeira tempestade, estava querendo ensinar o que para os discípulos? Que Jesus andava sobre as águas. Jesus não andou nunca mais sobre as águas. E só andou para os discípulos verem. Ninguém mais viu, só os discípulos. Existem coisas que Deus precisa ensinar para você. É por isso que eu disse, você repreende no nome de Jesus. Você expulsa no nome de Jesus. Se não for embora, se não parar, você vira e fala: Pai, o que o Senhor quer me ensinar? De repente Ele diz para você, assim: eu quero te ensinar a saltar sobre esse monte. E aí você pode ser um homem como Pedro, que muitos recriminam, mas eu admiro, porque foi o único que disse: se és tu, dizei uma palavra que eu vou ter contigo. Tudo bem que depois ele duvidou, mas Jesus não deixou ele afundar. E Jesus também não repreendeu o vento. E Jesus também não catou ele no colo. A Bíblia não diz que Jesus catou ele no colo. Jesus falou para ele assim: o quê? Homem de pequena fé, por que duvidastes? E fez ele continuar andando. Entenda, Pedro, não está escrito aqui, mas é como se ele falasse para Pedro: Pedro, entenda, eu lancei uma palavra, e sobre a minha palavra você vai continuar andando, eu vou do teu lado. Jesus não pegou Pedro no colo, e não espere que Jesus me pegue, nem pegue você no colo. Ele quer que você, pelo Espírito de Deus, também faça um caminho no meio da tormenta. Ele quer que eu e você possamos andar sobre a circunstância. E se o vento é de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: abre bem as tuas asas, abre bem as tuas asas, porque o vento do Espírito vai levar você a prainar sobre a circunstância. Vai levar você a prainar sobre a circunstância. Então se coloque de pé agora. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Todos nós vamos estar com mãos levantadas. Por que mãos levantadas? Mãos levantadas é porque nós estamos nos rendendo a Deus. Eu vou repreender o inimigo. Eu vou repreender o inimigo. E aonde ele estiver, ele vai ser repreendido. Mas se eu repreender o inimigo, e o inimigo não se mover, não acontecer nada, continue de braços abertos, porque eu vou soprar o vento do Espírito. E você vai prainar, e você vai aprender, vai ter uma experiência nova. Então presta atenção, não é para você olhar quem está do lado, não é para olhar o que está acontecendo, certo? Nós vamos orar, você pode ficar tranquilo. Eu não quero ninguém segurando ninguém, apertando ninguém, fazendo nada para ninguém. Eu quero todos, a não ser o Jean, a Silvia e o Cido e a Marli e o Claudinho, o pastor Alexandre e o pastor Francisco. Nós, viu que tem bastante gente, somente nós. Hoje não precisa de diácono para segurar, não precisa de nada, somente nós. Enquanto eu estiver repreendendo o inimigo, você mantém-se de mãos levantadas. E quando soprar o vento, você mantém-se de mãos levantadas. Se o vento for do Espírito, você vai subir. Se o vento for do inimigo, ele vai ser repreendido e ele vai parar. Aconteça o que acontecer. É para ficar de olho fechado. É para realmente se entregar. Crente de olho aberto é crente que não entra no Espírito. Porque os olhos são a janela da alma. Se você não confia em Deus a ponto de fechar os teus olhos, a sua fé está muito pequenininha. Confie em Deus a ponto de simplesmente fechar os teus olhos, levantar os teus braços, enquanto a Sabrina vai entoando um louvor,